Até estou surpreso, achei que a chuvinha ia barrar mais pessoas, né? Mas graças a Deus, irmãos, estão aqui. E nós vamos refletir hoje sobre como viver bem e morrer bem. Sempre que as pessoas questionam sobre as questões da vida, perguntas sobre vida e morte, você vai ouvir respostas muito interessantes. Eu acho que as melhores respostas vêm das crianças. Eu colhi algumas aqui. Uma criança de 7 anos, chamado Alan, disse: Deus não te diz quando você vai morrer porque Ele quer que seja uma grande surpresa. É uma forma interessante de olhar para isso, né? Outra criança de 10 anos, Raymond, ele disse assim: um médico bom vai te ajudar para que você não morra. Um médico ruim vai mandá-lo direto para o céu. Bom, Stephanie, 9 anos, disse: os médicos te ajudam para que você não morra até que pague todas as contas. É muito perspicaz, não é? Masha, 9 anos, ela diz assim: quando você morre, não precisa fazer lição de casa no céu. A não ser, é claro, que seu professor esteja lá também. É uma visão um pouco sombria do céu, né? Bom, eu anunciei o tema da mensagem como viver bem e como morrer bem. Você não teria dificuldade com a primeira parte da mensagem, né? A maioria das pessoas concordariam com o que Sócrates disse, né? A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas a segunda ideia, a parte de morrer, ela é também significativa e talvez as palavras do teólogo Capitão Kirk, de Star Trek, ele disse assim: já lhe ocorreu que a maneira como lidamos com a morte é pelo menos tão importante como a maneira como lidamos com a vida? Olha só, filosofia profunda ali. Bom, os primeiros puritanos, aqueles que vêm direto da Reforma Protestante, né? Eles são filhos da Reforma. Os puritanos, eles acreditavam que o objetivo central da vida era viver a vida a ponto de você morrer bem. O que eles queriam dizer era que você devia abraçar a sua própria mortalidade, o seu momento final com sabedoria, permanecendo até esse tempo fiel a Deus. Então, a visão da vida deles era essa: você tinha que permanecer firme, fiel a Deus, para você morrer bem. Há uma história famosa de um discípulo de João, do apóstolo João, chamado Policarpo, isso no primeiro século. Já era um senhor, e no meio de uma perseguição ainda dura do Império Romano contra os cristãos, ele foi levado à prisão. E os soldados, vendo ele, um senhor já de idade, eles tentavam instigar ele, dizendo: olha, quão difícil é para você dizer Kyrios Kaiser, que significa César é o Senhor? E ele respondeu assim, dizem, né? Você sabe que por 86 anos eu tenho servido a Cristo, ele nunca me fez mal. Como é que eu vou blasfemar contra o meu rei que me salvou? E, depois de dizer essas coisas, é claro que isso criou maior ira para os soldados. E aí, Policarpo disse para eles, né, vocês me ameaçam com um fogo que vai durar 1 hora, mas vocês não sabem nada sobre o fogo do juízo vindouro, o castigo eterno reservado para os ímpios. Com este, vocês têm que se preocupar. Olha, é uma boa forma de morrer bem. Salomão disse em Eclesiastes que há tempo de viver e tempo de morrer, e entre esses dois momentos, de nascimento e morte, nós temos aquilo que nós chamamos de vida. Nós somos criaturas do tempo, mas nós somos destinados à eternidade. E a questão é como nós vamos gastar o nosso tempo aqui, nos preparando, então, para essa jornada para a eternidade. É com essa pergunta que eu convido vocês a abrirem as Bíblias na segunda carta de Pedro, primeiro capítulo. Nós vamos hoje seguir do verso 12 até o verso 15. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, os versos 12 ao 15.
texto nos diz assim. É outra versão ali, né? Eu vou usar a versão revista e atualizada, diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essa lembrança, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Veja, nesse curto parágrafo, são 4 versículos, nós temos ali várias lições importantes. Eu vou extrair algumas delas, eu vou chamar de chaves sobre o que significa viver bem e morrer bem. Leonardo da Vinci, o grande inventor, né, e artista, ele disse assim: como um dia bem passado traz um sono feliz, uma vida bem usada traz uma morte feliz. E eu quero te dar, então, algumas chaves para você ter uma vida bem vivida, uma vida bem usada. E a primeira delas é: viva com a consciência da morte. Eu sei que parece estranho, né, dizer isso de pronto, talvez chocante para alguns. Alguém vai dizer: ah, não, isso aí é para alguém que já está um pouquinho mais avançado, eu ainda estou jovem, não preciso pensar sobre isso, né? Quem é que pensa sobre a morte? Bom, Pedro faz isso. E a passagem inteira mostra uma reflexão dele sobre os seus últimos momentos e a nossa entrada, não só dele, mas a nossa entrada no céu. Se você olhar lá no verso 11, verso que nós estudamos na última vez que nos reunimos aqui, ele diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai para o verso 12 e começa assim: por esta razão, ou seja, por que razão? Daquilo que eles falavam anteriormente. Ou seja, a maneira como eu vou entrar, qual vai ser a minha entrada no reino celestial? Se eu vou entrar de uma maneira triunfante. Então, pensando nisso, por esta razão, aí ele continua para o verso 12, dizendo: sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. E aí Pedro, ele então fala nos versos seguintes aqui quanto à certeza da sua própria finitude, o seu tempo chegando. No verso 14, por exemplo, ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, eu já vou explicar isso mais à frente, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E no verso 15 ele continua dizendo assim: mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Quando ele usa a palavra partida, aqui ele usa a expressão êxodo. Mesmo depois do meu êxodo, da minha partida, da minha mudança, da minha jornada, eu quero que vocês preservem a lembrança de tudo. Então, veja, no pensamento de Pedro, ele está ali vislumbrando os seus momentos finais. Ele vê a sua finitude, ele sabe que ele vai chegar àquele momento, e o Senhor Jesus, de alguma maneira, tinha revelado a Pedro que aquilo aconteceria, e aconteceria em breve. Então, isso é que posiciona essa carta ali entre a década de 60, no primeiro século, inclusive. Mas Pedro, ele tem a consciência da morte. Um pastor, Gordon MacDonald, ele falou: olha, no seu público, quando você vem trazendo uma mensagem, há pessoas de várias idades e elas vão pensar diferentes. Então, ele fez uma lista de como mais ou menos as pessoas pensam. Vamos ver se a gente concorda com ele. Ele disse assim: alguém aos 20 anos, entre outras coisas, ele está pensando em algo como: o que me faz único? Em que sentido eu sou diferente das outras pessoas ao meu redor? Para onde vai a minha vida? Então, essas são questões que geralmente dominam as pessoas ali nos seus 20 e poucos anos. O que me faz único? Para onde é que vai a minha vida?
Como é que eu me torno, talvez, um destaque diferente do outro? Aos 30 anos, talvez você já comece a pensar um pouco diferente, porque há casamento, há contas para pagar, né? E aí surgem perguntas como eu vou fazer para lidar com essas coisas pelas quais eu sou responsável? O que aconteceu com toda a diversão que eu tinha até então, né? Ela ficou em algum tempo para trás, onde é que ela ficou? Isso você começa a pensar nos seus 30 e poucos. Quando chega aos 40, as perguntas elas se agitam um pouco na sua mente, porque você começa a comparar, então, com as outras pessoas, e você começa a perguntar: por que os meus colegas parecem que estão melhores do que eu? Você começa a comparar posição, você pega fotos e começa a perguntar por que meu casamento não parece tão deslumbrante como antes parecia ser, né? E quando você chega aos 50, você questiona: será que os jovens me acham ultrapassado? Não é? Por que meu corpo parece um pouco menos confiável agora? Então você chega aos 60. E as perguntas que vêm à sua mente por que meus colegas parecem tão velhos? Não é? Por que meus amigos falam, vez ou outra, sobre morte? E aí, quando você chega aos 70, então perguntas frequentes são: quantos anos me resta? Quando eu vou morrer? Como eu vou morrer? Alguém vai saber quem eu fui? Alguém vai lembrar de mim? São questões sobre significado. E eu tendo a concordar com ele. Parece que são momentos na vida e são questões que nós vamos levantando na nossa jornada. Mas o que é comum é que as pessoas comecem a pensar mais na morte somente quando vão chegando lá para frente, né? Mais para os 70, 80 anos. E eu diria que, embora isso seja comum, não é tão prudente fazer isso. É mais sensato você ter consciência da sua mortalidade, ter consciência da sua pequenez, da sua finitude, de que há um tempo para essa vida e para você servir nessa condição, nessa vida que o Senhor te dá. Por exemplo, Salomão, em Eclesiastes, ele diz que é melhor ir a um funeral do que a uma festa. É um pensamento meio estranho, não é? Mas ele tem razão. Ele diz assim, lá em Eclesiastes 7, 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, em que ambiente você reflete melhor sobre a realidade? Num funeral ou numa festa? E ele diz: olha, no funeral você reflete melhor. Depois, mais à frente, ele diz assim: o coração do sábio está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria. Mais ou menos a mesma ideia. E no final do livro, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá: não tenho neles prazer. Então, você percebe o conselho de Salomão ali em Eclesiastes? Ele diz: olha, é melhor às vezes um passeio no cemitério do que ir para uma balada, uma festa, porque você reflete sobre a realidade da vida. E ninguém sabe quando vai chegar, não é? Você não planeja isso, você não coloca isso na agenda, pelo menos ninguém deveria fazer. A Bíblia diz que aos homens está ordenado viver ou morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Então Deus marcou a hora da sua morte, e o problema para nós todos é que ele decidiu não dizer. Ele não vai te dizer quando. Mas quando você pensa sobre a mortalidade, quando você pensa sobre a realidade da morte, você começa a viver mais sabiamente. Você começa a tratar o seu tempo com mais sabedoria. É como se você fosse numa consulta com um advogado e o advogado te cobrasse $250 a hora.
E quando você senta com ele, ele abre para fazer questões e você começa perguntando, como é que você está? Como vai a sua vida e tal? Veja, não faz sentido, você está gastando o seu dinheiro, gastando tempo ali. Então, se você usar esse exemplo para o contexto da vida, a vida está te custando a vida. Então, é melhor você usar esse tempo com sabedoria. Usar o tempo que você tem sabendo que você, de alguma maneira, precisa gastar esse tempo, se a gente pode usar essa linguagem, de uma maneira sábia. E como é que você faz isso? Quando você reflete sobre a realidade da morte. Quando você não reflete sobre a realidade da morte, a vida vai passando, e talvez você entra naquele monotom, sabe? E a coisa vai caminhando, mas quando você reflete sobre a realidade da morte, você sabe que há um tempo que te gasta. E à medida que você anda, o tempo passa, e você precisa, então, seguir em frente. Isso faz com que a sua vida caminhe por caminhos mais sábios. Pedro pensa nisso, isso é uma chave para você viver bem. Viver bem, viver sabiamente, é levar em consideração a realidade da morte. A segunda coisa é viver como se você estivesse acampando. Viver como se você estivesse acampando. Quando você acampa, você sabe que não é permanente. Veja, Pedro usa 2 vezes a palavra tabernáculo aqui, para se referir ao corpo dele, ou tenda, seria uma tradução alternativa. No verso 3 ele diz, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, veja, ele usa 2 vezes a expressão tabernáculo para se referir ao seu corpo. E, é claro, isso tem um significado, primeiro, espiritual, que é importantíssimo. O tabernáculo era o lugar onde Deus se revelava ao povo dele, onde Deus manifestava a sua presença. Quando Pedro diz que o seu corpo é tabernáculo, ele quer dizer, olha, no meu corpo habita a própria divindade, o Espírito do Senhor habita em mim, eu sou o tabernáculo do Senhor, e essa é uma ideia importante. Paulo, ele usa essa mesma figura lá em 2 Coríntios 5, ele diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, Pedro e Paulo usam essa expressão tabernáculo ou tenda para se referir ao seu corpo. Paulo sabe muito bem o que é tenda, a Bíblia diz que ele era fazedor de tendas. E a tenda é um lugar que não é um lugar fixo, não é a sua habitação final. A tenda é algo frágil e nem sempre muito bonita, não é? Mas você até pode gostar de acampar com barracas. Você fez isso no verão, você pode ter um tempo bom ali. E nos primeiros dias você gosta daquilo, você acorda com o céu estrelado, você ouve os sons da natureza, e é muito bom. Mas passa ali alguns dias, você começa a desejar algo mais. Você começa a desejar um sofazinho, uma comida de verdade, enfim. Você começa a desejar aquele conforto que uma casa traz e que não é aquilo que a barraca, a tenda traz. Uma coisa é importante em relação à tenda, ela nos faz perceber que sim, nós podemos viver com menos. Isso é uma coisa importante para se pensar, não é? Se você pensar na sua vida como uma tenda, você pode pensar assim também, olha, eu posso viver com menos. Eu posso tirar coisas da minha realidade, eu não preciso acumular tudo, não faz sentido que eu acumule tudo se eu estou numa tenda, eu posso viver com menos. Mas, ao mesmo tempo, há um outro aspecto também, como eu já falei e repito aqui, que você começa a desejar algo mais, um conforto maior, porque a tenda ela é temporária, ela é frágil, ela desgasta. Como eu falei no começo, é tudo maravilhoso, mas com o tempo vai descosturando e tal, vai perdendo a sua beleza. Tiago diz que é a vossa vida. Sois como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas pelo menos Jesus traz uma promessa para a gente. Ele diz assim,
eu vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Não é tenda, não é? Há muitas moradas na casa do meu pai. É uma tradução inglesa que traduz há muitas mansões. Olha, eu quero sair de uma tenda e ir para uma mansão, não é? E essa é uma promessa do Senhor Jesus. Agora, esse é o seu corpo, é o instrumento que Deus te deu para interagir no mundo físico, ele é útil, mas depois de um tempo, como um tabernáculo, como uma tenda, ele vai se tornando mais desgastado, ele deixa de ser tão útil assim. E um dia, quando a morte chegar, os agentes imobiliários celestiais, né, eles vão vir até você e vão dizer, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de você mudar de lugar. Até que a gente prepare aí a reforma dessa casa para a eternidade, né? Chegou a hora de mudar. E essa, eu penso que é uma boa maneira de você pensar sobre a morte de alguém que partiu no Senhor, né? Ele se mudou. Ele se mudou. Não me admira que Paulo tenha dito aos filipenses, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Agora, claro que se você colocar qualquer coisa no lugar de Cristo, você vai ter um problema, porque você não está olhando para algum valor da eternidade. Por exemplo, se para mim o viver é o dinheiro, o morrer é perder tudo que eu conquistei. Se viver é o prazer, o morrer é perder esse prazer e ainda ter que encarar o Senhor Deus face a face. Mas quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é ainda melhor, é lucro, porque eu vou de fato estar na presença do meu Senhor e receber os benefícios daquilo que Ele nos prometeu, né? Então, viva a sua vida como se estivesse acampando, como um peregrino que monta uma tenda. Não faça com que as suas preocupações sejam muito fortes em torno da tenda. Claro que você precisa cuidar do seu corpo, claro que você precisa cuidar da sua saúde, tudo isso é verdade. Mas não faça com que as suas preocupações sejam muito fortes, extremadas em cima da tenda. Não dá para ficar costurando toda hora. Ela desgasta. Então, como é que está a minha tenda hoje, né? Será que as costuras estão desgastando? Será que eu tenho que ficar amarrando o tempo todo? Não dá para ficar fazendo reforma. Mas há uma vantagem nessa história toda. Existe um tipo de envio espiritual, uma Amazon celestial aí, porque você já dessa vida já pode enviar ali alguma coisa para a sua morada futura. Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam. Você já tem um delivery daqui, né? Você já pode ir preparando a sua morada celestial. A ideia de você já preparar a sua mansão desde já no mínimo, intrigante, né? Mas, bom, viva com a consciência da morte. Segundo, viva como se estivesse acampando, e é aqui a terceira chave. Viva com a lembrança de Cristo. A lembrança de Cristo. Pedro ele repete isso várias vezes na carta. Ele deseja ali, só no texto que nós lemos, ele repete que deseja que os irmãos, enquanto se preparam para a sua jornada final, que eles mantenham a lembrança do Evangelho, a lembrança do nosso Senhor Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, eu sei que vocês sabem dessas coisas, vocês estão certos da verdade, estão estabelecidos nela, mas eu quero que vocês mantenham lembrança disso. Mantenham a lembrança do Senhor Jesus. E isso é o que um bom professor faz, né? Se você pensar por um momento, um bom professor ele repete algumas ideias principais, alguns ensinos principais para que eles fiquem bem gravados, não é? Jesus fazia isso. Vez ou outra, Jesus repetia os seus ensinamentos. Salomão fazia isso nos Provérbios. Davi,
várias vezes nos Salmos. E é isso que acontece. Um bom professor, ele sempre vai repetir, ele sempre vai buscar a sua memória, ele sempre vai te chamar, te convidar a lembrar daquelas coisas que são importantes. Então, por isso eu vou repetir. Estou brincando. Agora, aqui está o motivo do porquê eu e você nós precisamos ser lembrados. Porque nós esquecemos. Nós esquecemos. Praticamente todos os estudos que eu ouvi e li sobre a questão de recebimento de informações são, assim, são desanimadores, especialmente para quem tenta ser professor. Dizem que, se você ouve uma mensagem com bastante atenção, você consegue reter ali, no máximo, 25%. Com bastante atenção. Isso é um pouco alarmante, né? O duro é que o pessoal nem com atenção consegue manter agora, né? Então, 25% diminui para menos. Diz que, se você ver alguma coisa e ouvir, então isso aumenta. Talvez vai para 40% e você consegue reter um pouco mais. Agora, se você ver, ouvir e praticar, então a sua lembrança sobe para talvez 70%. Por isso que é importante a prática do que nós fazemos hoje aqui, da comunhão, do conversar, do se reunir, do agir com amor um com o outro, de ouvir pessoas diferentes, histórias diferentes, ser instrumento na vida do outro, porque a gente não só ouve, a gente não só vê, mas a gente precisa colocar em prática isso. A gente precisa viver essa experiência da vida cristã no nosso dia a dia. E Pedro diz, então, que de tudo mais importante, ele fala sobre, olha, mantenha a sua lembrança em Cristo Jesus. Mantenha o Senhor Jesus em sua mente. Tenha uma lembrança diária do nosso Salvador, da sua graça, do seu perdão, da sua força, das suas promessas, da sua presença, do seu chamado, da sua vitória, da sua entrega, da sua compaixão, da sua disposição, do seu ensino, do seu exemplo, da sua autoridade, do seu governo, da sua justiça, da sua misericórdia, do seu amor. Guarde essas coisas no coração. Traga isso a uma lembrança diária. Você tem um Senhor que te ama. E por amor ele fez o que fez. E por amor ele governa como governa. E por amor ele tem autoridade nos céus e na terra. E por amor ele cuida dos seus. Nada te deixará mais seguro. Nada te fará mais feliz. Nada te preparará melhor para a vida ou para a morte, do que a constante lembrança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, Pedro chama atenção para isso, e eu chamo de vocês também, a minha também. Lembre-se do Senhor, lembre-se do Evangelho, lembre-se das promessas do Senhor. Pedro está dizendo, olha, eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero lembrá-los mais uma vez. Talvez Pedro pense, olha, eu sou como aqueles velhos que ficam repetindo as coisas, mas eu vou continuar repetindo assim, porque eu quero que vocês lembrem mais uma vez. Verso 15 ele diz, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E no verso 13 ele diz assim, por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Uma outra tradução seria, eu sempre estarei pronto a movê-los à lembrança. Ou talvez agitá-los à lembrança. Sabe, não é simplesmente lembrar, é como se você pegasse no braço de alguém e chacoalhasse e dissesse assim, ó, lembra disso. E é o que Pedro está dizendo, olha, eu vou fazer isso com vocês. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver força, eu vou chacoalhar vocês à lembrança. Lembrem-se dessas coisas, lembrem-se da salvação, lembrem-se do Senhor, lembrem-se das promessas dele, lembrem-se do nosso Salvador. Pedro nos chacoalha
a lembrança. E ele faz isso, na primeira carta, a gente estudou toda ela, Pedro ele estava preocupado com os problemas externos, a perseguição externa que vinha para a igreja e como a igreja tinha que lidar com isso. Agora, na segunda carta, Pedro ele está preocupado com os problemas internos, como surgem falsos mestres, como falsos ensinos aparecem, como o nosso coração pode se desviar das verdades. Então, ele fica preocupado com isso e ele diz, olha, lembrem-se do Senhor Jesus, guardem isso na memória, eu quero agitá-los à lembrança. Sabe, num dia frio, chuvoso como esse, quando você vê uma frestinha de luz ali batendo no canto da sala, você encosta ali, olha, é uma delícia, não é? Gato, cachorro faz muito isso. Eu confesso que eu fico com inveja quando eu vejo um cachorrinho ali na luz ali. Mas talvez, olha, quando a gente fique muito confortável debaixo da luz, né, do Evangelho, talvez a gente venha adormecer e caminhar numa certa sonolência espiritual. Então, Pedro vem e balança e fala, não, eu quero agitá-los. Acorda. Lembre-se de Cristo Jesus. Bom, viva consciente da morte. Viva como se estivesse acampando. Viva com a lembrança de Cristo. Uma quarta chave é viva para os outros. Viva para os outros. Foi isso que o Senhor Jesus fez e foi isso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, e Pedro, como um bom discípulo que era, ele passa isso para frente. Pedro está vivendo ali para os outros. Veja, ele está se aproximando dos seus últimos dias, da sua morte. Ele sabe disso, mas ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com quem fica. E ele quer que eles estejam firmes na presença do Senhor. Talvez, quando a gente vai aproximando um pouco mais da morte, dos nossos últimos dias, a gente fique muito focado em nós mesmos, muito preocupado com a nossa própria situação. E Pedro, ele não faz isso. Ele está pensando nos outros, ele nos chama a fazer isso também. Agora, é engraçado como nos últimos, talvez, 2 séculos, a mensagem de uma vida em comunidade ela mudou, ela inverteu. Não se vive mais para a comunidade, você começa a viver cada vez mais para si, e para si, e para si. Não se pensa mais em como você serve o outro, mas como o outro te serve, como você é servido. E é interessante, se você acompanhar a história dos nomes das revistas famosas americanas, né, você vê uma mudança nessa jornada. Por exemplo, em 1900, surgiu a Life Magazine. Life, 1900. Depois, 1974, surgiu a People Magazine. 1974. Em 77, uma nova revista surgiu, Us Magazine. Depois, em 79, mais uma revista de renome americana chamada Self Magazine. Então, veja, percebe a tendência? Vida, pessoas, nós, eu. Só faltava essa, Me Magazine, que veio em 2004. Então, percebe a tendência de como mudou, então, essa perspectiva de viver no cuidado, de olhar para o outro, de servir ao outro, para agora viver para si e formar um círculo cada vez mais interno. E a gente sabe que quanto mais a gente vive voltado para si mesmo, mais problemas vão surgindo, problemas de tristeza, de depressão, de suicídio. Todas as comunidades que têm o maior índice de suicídio, você vai observar a história social dessa comunidade, são de pessoas que se tornaram isoladas. Quanto mais se isolam, quanto mais vive para si, quanto mais busca os seus próprios interesses e não o interesse do outro,
você vai vivendo uma experiência de tristeza, de sofrimento. Você perde a alegria da vida. Eu diria que, talvez não pareça, porque eu falo em público, mas eu diria que eu sou uma pessoa mais reservada. Mas eu sei o quanto isso faz mal quando eu decido não estar no meio das pessoas. E quando, mesmo por força, eu vou para o meio das pessoas e me envolvo, e falo, e converso, e abraço, e rio, e choro, e todas essas coisas, eu sei o quanto eu saio renovado e animado, porque nós fomos criados para isso, para essa vida em comunidade. Nós não fomos criados para viver separados. Nós fomos criados para viver no serviço um do outro. A Bíblia diz que nós devemos ter em maior honra o nosso irmão do que a nós mesmos. E quando nós fazemos esse exercício de, às vezes, se eliminar mais e doar-se para o outro, de se entregar para o outro, você vai colher inúmeros benefícios para você. E veja como as coisas invertem. Quando você tenta fazer para você, quando você tenta buscar as coisas para o seu próprio interesse, você perde tudo. Perde a alegria, perde amizades, perde a vida, as cores. Quando você inverte isso e começa a abrir mão de si e servir ao outro, é aí que você ganha aquilo que antes você buscava. Porque você recebe satisfação, recebe alegria, recebe amizades, recebe tantas coisas. Pergunte para um missionário. Pergunte para um agente humanitário. Eles abandonam tudo que têm, deixam tudo para trás para servir o outro. E quando a gente pergunta, mas e aí, como é que está? Eles vão dizer, olha, é claro, a gente tem falta disso, daquilo e daquilo, mas não falta para a gente alegria, satisfação. E quando a gente vê as coisas acontecendo e pessoas sendo transformadas, uau, aí é que a gente encontra verdadeira alegria. E é assim. Quando a gente vai pensando menos em nós mesmos e pensando mais nos outros, a gente aprende a viver bem e a se preparar para morrer bem também. Isso é algo que a gente precisa sempre trabalhar, não é? Porque essa tendência de viver para si veio lá dos nossos pais, desde o jardim. E essa é a tendência do pecado. No DNA do pecado, eu costumo dizer, está o egoísmo. No centro está o egoísmo. E se a gente quer viver uma vida de verdade, uma vida em abundância, uma vida que agrada ao Senhor, então a gente precisa mudar a nossa condição. Ah, mas eu não tenho energia, não tenho ânimo, eu não queria falar com ninguém e tal. Vença isso, pule essa barreira, porque você foi chamado para servir, você foi chamado para amar, você foi chamado para estar com o outro, para ser um instrumento na vida do outro, assim como os outros vão ser na sua também. Quer viver bem? Então sirva. Ok. Viva consciente da morte, viva como se estivesse acampando, viva com a lembrança de Cristo, viva para os outros, e essa, a última chave é viva para um legado que sobreviva a você. Viva para um legado que sobreviva a você. Um dia você vai morrer, a não ser que o Senhor volte antes. Tomara. Mas, no dia que você for, o que você vai deixar para trás? Que legado você vai deixar que vai sobreviver a você? No verso 15, Pedro diz, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Bom, Pedro deixou um legado. E Pedro deixou um legado que se estende para 2000 anos. Olha aqui nós, sendo abençoados pela vida de Pedro, pelo que Pedro escreveu lá no passado. Nós estamos aqui ainda nos alimentando disso, como Deus usou a vida dele como instrumento para nós. Agora, a minha pergunta é para você e
para mim também. Qual é o seu legado? O que você vai deixar para a próxima geração? Se ao menos está deixando um bom exemplo de uma vida bem vivida, que tal começar agora? Que tal começar a pensar nisso desde já? Que tal colocar a vida em ordem diante do Senhor e diante do povo do Senhor? E deixar um legado, então, para a próxima geração, como Pedro fez? Que tal ser mais parecido com Cristo? Que tal caminhar nesse propósito todo dia, se apropriar do chamado que o Senhor nos deu, de uma forma que os outros venham a crer no Senhor, mesmo a partir de você, da sua vida? Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Quero deixar um legado de fé, principalmente. Eu quero deixar um legado de alguém que se manteve fiel ao Senhor, ainda com seus erros, com suas falhas, seus pecados. Meus filhos conhecem todos eles. Mas eu quero deixar um legado de fé e de fidelidade. Eu quero não só deixar para os meus filhos, se Deus me permitir, para os meus netos também, se um dia eu tiver. Eu quero ter a alegria de que eles possam ver uma vida bem vivida. Então eu oro ao Senhor. E eu peço, Senhor, na sua misericórdia, me guarde, fiel a Ti. Na sua bondade, me conduza na Tua presença. No seu amor, cuide de mim, para que eu deixe um legado para os que ficam para trás. Há um provérbio que diz: quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Certifique-se de viver sua vida de tal maneira que, quando você morrer, o mundo chore e você se alegre. Quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Certifique-se de viver de tal forma de que, quando você deixar essa vida, o mundo chore e você se alegre. Não porque você quer que os outros fiquem aí lamentando o tempo todo, mas você deseja que eles sintam falta da sua contribuição. Que eles lembrem daquilo que você deixou como legado. Centenas de bebês nascem todos os dias, centenas de pessoas, milhares de pessoas morrem e partem para a eternidade. Todos nós temos um dia, uma data para a saída deste acampamento. Então, eu diria, viva com a consciência da morte. Viva como se estivesse acampando. Viva com a lembrança de Cristo. Viva para os outros. E viva para um legado que sobreviva a você. Se você fizer isso, você vai viver bem e você vai morrer bem. Você vai desfrutar a beleza da vida que Deus te deu. E você vai, então, desfrutar também a alegria da morte daqueles que amam ao Senhor. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seria ruim se as coisas invertessem, né? Se, quando na sua morte, as pessoas dissessem assim, ufa, né? Alguém se alegrasse. É melhor que as pessoas lembrem, ainda que se alegrem que você vai para o Senhor, mas tenham o coração ali, olha, vai fazer falta, né? Porque você deixa um legado para a vida deles também. Então, pense nisso hoje. Talvez seja o tempo que o Senhor tem te dado, talvez seja a mensagem que você precisaria ouvir para você tomar alguns passos, talvez seja o momento de você dar uma nova direção para a tua jornada, para dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu sei que um dia o Senhor vai me chamar. Eu sei que essa vida é temporária, mas eu sei que eu tenho um Salvador que me ame, que me acompanha, que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que Ele está comigo. E eu quero lembrar disso todo dia. Eu não quero esquecer dessa lembrança bendita, porque ela me acompanha, ela me dá esperança, ela me dá vida.
Senhor, me ajude a nessa lembrança, assim como o Senhor Jesus fez por mim, que eu viva para os outros, que eu sirva o outro, que eu abençoe, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor, que as bênçãos que vêm do céu sejam canalizadas pela minha vida, pela minha mão, pela minha boca, pelo meu pé, por aquilo que eu fizer. E que fazendo tudo isso, eu deixo uma lembrança de algo que permaneça para além de mim, de algo que estabeleça uma plataforma firme para outros andarem nela também e caminharem mais além para perto do meu Salvador. Isso é viver bem. E assim é morrer bem também. Que o Senhor nos abençoe com essa vida. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós precisamos desses momentos de reflexão. Nós precisamos, ó Pai, às vezes parar a nossa agitação diária e refletir sobre o que verdadeiramente importa. E, ó Deus, o que importa é que o nosso tempo é curto e que há tanto ainda para fazer, ó Pai, há tanto para servir. E o Senhor pode muitas coisas através do seu povo. Assim, ó Deus, não permita que nós sejamos instrumentos não afiados para a Tua mão. Mas ajuda-nos, Senhor. Prepara-nos, ó Deus. Afia-nos, ó Senhor. Para que nós sejamos bons instrumentos. E sendo instrumentos Teus, ó Pai, manifestemos mais e mais com a nossa vida a glória do nosso Salvador Jesus. Faz-nos lembrar, então, da nossa pequenez, da nossa necessidade. Mas, ó Deus, faz-nos lembrar que isso é temporário e que há muita coisa, ó Pai, que nós damos tanto valor que precisam ser deixados para trás. E há coisas valorosas para as quais nós não estamos olhando e nós queremos vê-las, ó Deus. Queremos que os nossos olhos fixem nelas. Ó Deus, traga-nos, ó Pai, a lembrança do nosso Senhor e Salvador Jesus todo dia. E nos ajude, ó Deus, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a abençoar uns aos outros, ó Deus. Sermos instrumentos nas mãos do Senhor para a bênção do Teu povo, para a glória do Teu nome. E, ó Deus, fazendo assim, dá-nos a alegria de ter algo, ó Pai, que deixemos, que supere o nosso curto tempo e que abençoe muitas pessoas e que conduza pessoas à eternidade bendita que temos em Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, com essas verdades, ó Pai. E se hoje foi o dia que o Senhor preparou para que refletíssemos nessas coisas, ó Deus, desperta o nosso coração. Não permita que ele permaneça dormente, sonolento, ó Deus, diante do chamado que o Senhor dá a todos nós. Mas desperta o nosso coração para que nós andemos mais, para que caminhemos mais firmemente, para que, ó Deus, sigamos mais alegres, mais constantes, ó Deus, mais firmados, ó Pai, naquele chamado que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Abençoe-nos, ó Deus. É a oração que nós fazemos. Usa-nos, Senhor. É o pedido que fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Quero convidar a equipe de louvor para que nós louvemos ao Senhor.